A gente está vivendo na era da suplementação. Já notou isso também? É vitamina para dormir, é cápsula para ter mais energia, é mineral para melhorar o intestino e de repente parece que ninguém mais precisa comer bem, se exercitar e fazer o trivial. Basta encher o carrinho de potes e manipulados que você vai garantir muita saúde. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém ainda te falou. Existem 5 suplementos muito populares que as pessoas estão tomando achando que ela faz bem, mas que podem causar um estrago nos seus vasos sanguíneos, no seu coração, nos rins e até no teu cérebro. E outro grande problema é que muitos médicos, profissionais da saúde, entraram nessa moda de prescrever mega doses de vitaminas, seja via oral ou em soroterapias e sem necessidade. E o resultado ou o estrago disso eu vou te contar nesse vídeo. Então, se você realmente se preocupa com a tua saúde, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar os 5 suplementos que parecem inofensivos, mas podem fazer muito mais mal do que bem quando você usa sem uma real indicação. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Você está inscrito no canal? Se não tiver, se inscreve, clica no sininho, aproveita para curtir esse vídeo e compartilhar. Antes de eu te mostrar esses 5 suplementos que podem fazer mal se usados ali de forma errada, eu preciso abrir um parênteses aqui muito importante. Eu não sou contra a suplementação, muito pelo contrário. Quando existe uma necessidade real, quando o paciente apresenta deficiência comprovada e quando há uma indicação clínica baseada em diretriz, eu sou o primeiro a prescrever. Mas eu prescrevo com segurança, porque é assim que deve ser feito. Mas o que a gente está vendo hoje é uma onda perigosa e uma verdadeira moda da suplementação. São prescritas superdoses de manipulados sem critério, baseado mais em achismo ou em marketing, do que a medicina de verdade. E o pior, muitos profissionais estão ganhando aí muito com isso. Eles vendem esperança em forma de cápsula ou em forma de soro. E enquanto isso, sem nem perceber, muitos pacientes acabam colocando em risco exatamente aquilo que eles mais querem proteger, a sua saúde. Aí sobrecarregam o fígado, comprometem os rins, endurecem as artérias, acabam acelerando silenciosamente o caminho para doenças graves como infarto, AVC e insuficiência renal. Eu prezo aqui nos meus vídeos por fazer uma medicina baseada em evidências. Por isso que eu sigo protocolos, sigo diretrizes e, acima de tudo, eu sigo o que é melhor para o meu paciente, sem modismo, sem exageros, sem interesse comercial. Então, tudo isso é importante. Mas sem mais delongas, vamos então aos 5 suplementos que, quando tomados ali sem necessidade, eles podem fazer mais mal do que bem. Primeiro suplemento, o cálcio. O cálcio é essencial para a nossa saúde. Ele é responsável pela formação e manutenção dos nossos ossos, nossos dentes. Ele ajuda na contração muscular, inclusive na contração do coração. Ele também participa da coagulação do sangue. O problema é que muita gente está tomando cálcio sem precisar. E às vezes doses altas, isoladas, manipuladas ou até aplicadas em soroterapia são tomadas aí sem qualquer necessidade. O cálcio é indicado em mulheres na menopausa, quando se tem osteoporose ou risco aumentado de fratura. Também é prescrito quando a pessoa faz baixa ingestão de cálcio alimentar e tem o diagnóstico de osteopenia. Em alguns casos a gente indica também quando existe um hipoparatireoidismo ou quando o paciente faz uso de medicamentos que causam perda óssea, como os corticoides. Agora, se você está fazendo uso sem nenhum tipo de indicação, você está causando danos para a tua saúde. Ele usado sem necessidade ou sem o uso da vitamina K2, pode ser que nem chegue aos ossos. Nesses casos, ele pode ficar acumulado então nos vasos sanguíneos, levando a uma calcificação arterial. Isso acaba endurecendo as artérias, aumenta a pressão, eleva o risco de infarto e AVC. Além disso, os seus rins podem ficar sobrecarregados e ainda causar um cálculo renal. Então olha aí quanto problema do excesso desse mineral. Então cuidado com o excesso do cálcio. Segundo suplemento, o ferro. Eu sei, você sabe, o tanto que o ferro é vital para a nossa saúde. Ele é usado na produção de hemoglobina, que carrega o oxigênio no sangue. Ele é fundamental para o bom funcionamento do cérebro, dos músculos,
do nosso sistema imunológico. Mas o problema é que muita gente acaba usando ferro ou por conta própria ou em fórmulas manipuladas. Já ouviu a vizinha falando? Nossa, comecei a usar ferro e agora me sinto ali muito mais bem disposta. Aí você aí que se sente cansada, fadigada, vai na farmácia, compra o ferro achando que vai melhorar a tua disposição também. Mesmo sem ter exames ali que comprovem que a tua fadiga seja por uma anemia. Porque a suplementação de ferro depende da confirmação de anemia ferropriva por exames de sangue. E aí pode ser solicitado ferritina, ferro, hemoglobina, saturação de transferrina. E se tiver realmente com alteração, pode ser prescrito ferro para atingir níveis normais e dessa maneira aliviar os sintomas. Pode ser indicado também em gestantes, em mulheres com sangramentos menstruais intensos e que já fizeram anemia. Pode ser indicado em pacientes com doenças intestinais que impedem a absorção ou pacientes após uma cirurgia bariátrica, por exemplo. E se você está tomando à toa, o ferro em excesso ele pode ser tóxico. Ele gera radicais livres que vão danificar os seus vasos, vão inflamar o teu fígado, pode causar deposição nos rins e no coração. A chamada hemocromatose secundária é silenciosa e altamente perigosa. Então lembra disso que eu vou falar aqui. O excesso de ferro também está associado a doenças neurodegenerativas. Então não fica usando ali sem a orientação de um bom médico. Porque você é você. E a tua vizinha, muitas vezes ela foi no médico, o médico constatou a falta de ferro, por isso que ela está suplementando e está se sentindo melhor. Vamos lá, terceiro suplemento, a vitamina A. A vitamina A é fundamental para a saúde da visão, da pele, da imunidade e até da fertilidade. Mas ao contrário da maioria das vitaminas do complexo B ou vitamina C, a vitamina A ela é lipossolúvel, ou seja, ela fica armazenada no fígado. E se você estiver usando em excesso, ela vai te causar mais prejuízo do que benefício. Quando é que ela está indicada? Em deficiências comprovadas, geralmente em casos ali de desnutrição severa, síndromes de má absorção intestinal, doença hepática crônica, ou em algumas crianças aí que têm risco de deficiência. Também é indicado em algumas doenças dermatológicas específicas. Então olha só como é que a indicação dessa vitamina é clara. Mas o que a gente vê por aí são manipulados aí, cheio de vitaminas, que só vão fazer ali no final você gastar mais e talvez até atrapalhe a sua saúde. Bom, doses altas e prolongadas de vitamina A, que são comuns em soroterapias, nessas fórmulas de beleza ou em manipulações exageradas, causam toxicidade hepática, pode aumentar a pressão intracraniana, pode ocorrer alterações ósseas e até malformações fetais em gestantes. Além disso, ela acelera o envelhecimento dos vasos e pode prejudicar o seu cérebro. Então, mais uma vez, só tome com indicação clara, ok? Vamos lá falar do quarto suplemento, a famosa vitamina do sol. A vitamina D, virou praticamente uma celebridade no mundo da saúde. Todo mundo quer, todo mundo toma. Muita gente acredita aí que ela vai resolver tudo. Tá cansado? Vitamina D. Tá gripado? Vitamina D. Tá triste? Pode apostar aí que alguém vai te sugerir vitamina D. Então ela virou a pílula mágica do momento. Mas é aí que mora o perigo. A gente sabe, a vitamina D é fundamental. Ela ajuda na absorção do cálcio, fortalece os ossos, regula o sistema imune e até influencia sim no humor. Mas isso não quer dizer que tomar demais vai te deixar mais saudável. Ela até pode ser indicada quando existe também uma deficiência comprovada. Normalmente abaixo de 20 nanogramas por ml em pessoas saudáveis ou abaixo de 30 aí em pessoas que têm alguma comorbidade. Também pode ser orientado em pessoas ali com osteoporose, doenças autoimunes, idosos que são institucionalizados, ou em síndromes de má absorção, aqueles pacientes com histórico de queda, fratura, uso prolongado de corticoide. Então ela pode ser suplementada. Agora, se você usa sem necessidade, em superdoses, manipuladas ou injetadas, ela pode te levar a hipercalcemia. Hipercalcemia nada mais é do que altas doses de cálcio no sangue. Aí voltamos ali porque eu falei sobre o cálcio ali no começo. Esse cálcio então não vai para os ossos, ele vai parar onde não deveria. Ele vai ficar nas suas artérias, vai endurecer os seus vasos, ele vai para os rins, pode causar litíase renal ou até insuficiência renal. Ele pode ir para o coração e se acumular nas válvulas cardíacas. Aí o que era para ajudar? Acaba virando um risco silencioso de infarto, AVC, de problemas renais. Então mais um suplemento aí para usar só com orientação médica. Vamos lá e finalmente quinto suplemento, a vitamina E.
Ele é um antioxidante poderoso, protege as membranas das células, pode ajudar na imunidade, na saúde da pele, mas a vitamina E, assim como a A, a D, ela também é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, o corpo acumula o excesso. Então ele é só indicado em casos específicos ali de deficiência por má absorção ou em síndrome genética SARS. E se você usar então em excesso, ele pode agir como um pró-oxidante, ou seja, causar o efeito contrário do que eles prometem. E os estudos mostram um aumento da mortalidade por todas as causas em quem usa vitamina E em excesso. Em relação à saúde cardiovascular, ele pode afetar a função endotelial, interferir na coagulação, causar sangramentos e, no fim das contas, né, pessoal, a verdade é simples. A maior parte das vitaminas e dos minerais que o nosso corpo precisa já está presente na alimentação do dia a dia. Frutas, legumes, verduras, proteínas de verdade, sementes, tudo isso já oferece o que o organismo ali precisa para funcionar bem. E no caso da vitamina D, a principal fonte é o sol. Quando se tem uma alimentação adequada, variada, equilibrada, o corpo é inteligente e consegue ali absorver os nutrientes que ele precisa. E sem a necessidade ali de cápsulas, sem precisar gastar dinheiro à toa e sem sobrecarregar os nossos órgãos. Então a suplementação tem sim o seu lugar, mas ela deve ser usada com mais critério. Tá bom, pessoal? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.